Olá, boa noite. A Assembleia Legislativa de Pernambuco aprova convocação extraordinária e deputados votam 4 projetos de lei em janeiro. Depois de novo decreto da Prefeitura, comerciantes de Porto de Galinhas modificam formas de atendimento aos clientes. Sem chuva e com calor em janeiro. De acordo com a APAC, a temperatura pode chegar aos 33 graus na região metropolitana. As mudanças de estacionamento na Avenida Boa Viagem. Motoristas devem ficar atentos às alterações em trechos da orla. Vídeo mostra acidente em parque de diversões de Garanhuns, no Agreste. Jovem de 22 anos é atingido por brinquedo. Os deputados de Pernambuco aprovaram hoje uma convocação extraordinária para votar 4 projetos de lei, entre eles o orçamento deste ano. Com isso, o recesso na Assembleia Legislativa está suspenso e os trabalhos vão recomeçar na próxima segunda-feira. A primeira sessão plenária extraordinária da Assembleia Legislativa durou apenas 7 minutos. Os deputados estaduais tiveram que voltar do recesso para votar o pedido da governadora Raquel Lira. Ela quer que a Assembleia decida sobre 4 projetos de lei de interesse do Poder Executivo em regime de urgência ainda em janeiro. Com maioria no plenário, o placar foi favorável ao governo. 25 deputados votaram sim. Não teve nenhum voto contrário. Convocação aprovada em discussão única com 25 votos favoráveis. Com a decisão, o recesso parlamentar fica suspenso. Os deputados que só voltariam ao plenário no dia 2 de fevereiro vão estar de volta na segunda-feira, dia 5 de janeiro, para instalar o período extraordinário proposto pelo Poder Executivo. O projeto de maior interesse do governo prevê que o Executivo altere por decreto até 20% do orçamento fiscal previsto na Lei Orçamentária Anual de 2026. Este artigo havia sido retirado pelos deputados. O pacote autoriza o governo a renegociar 5 bilhões com bancos públicos, visando o equilíbrio fiscal. Outro projeto permite que parte dos recursos de um empréstimo de 1 bilhão e 700 milhões de reais, aprovado no fim do ano passado, seja direcionada também ao Fundo de Desenvolvimento Social. O governo quer ainda a prorrogação do prazo do repasse de 180 milhões do Poder Judiciário para ações de combate à violência e ressocialização. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Álvaro Porto, do PSDB, não quis gravar entrevista, mas divulgou uma nota informando que as matérias propostas pelo Poder Executivo serão encaminhadas à Procuradoria-Geral da Casa antes de seguir para as comissões temáticas. A líder do governo, deputada Socorro Pimentel, do União Brasil, falou sobre a tramitação dos projetos. Na verdade, o rito não é passar pela Procuradoria. O rito é passar pelas comissões, para que as comissões avaliem, como eu falei anteriormente, a Comissão de Justiça, Finanças e Administração. Então, a gente espera que todos esses ritos, existem os prazos regimentais que serão cumpridos e a gente vai acompanhar isso muito de perto aqui na Assembleia. Esse é o nosso papel enquanto líder do governo. Nos despachos, o presidente Álvaro Porto pede que a Procuradoria esclareça a tramitação do projeto de lei relacionado ao orçamento e analise a constitucionalidade da matéria. O presidente quer também que a Procuradoria analise o prazo do repasse de recursos pelo Tribunal de Justiça ao Estado, que já teria vencido no dia 30 de dezembro de 2025. São 15 dias úteis para que haja um parecer final, uma análise, primeiro da Comissão de Justiça. Depois passam para as outras comissões, Comissão de Finanças, Comissão de Administração. Então nós temos aí um período de janeiro de muito trabalho, nos aprofundando, chegando aqui, principalmente com muito diálogo aqui entre os deputados, para que a gente possa entrar no consenso. Tem mudança de estacionamento na Avenida Boa Viagem, na zona sul do Recife. Placas indicam que está proibido parar os veículos em trechos em frente aos prédios, hotéis e restaurantes. Os motoristas devem ficar atentos.
Perto da esquina com a Rua Vicência, tanto antes quanto depois dela, ficou proibido estacionar na Avenida Boa Viagem. A sinalização horizontal, que é a faixa amarela pintada no meio-fio, e a vertical, que são as placas, mostram que não se pode mais deixar o carro aqui. Isso acontece do lado esquerdo da via e também do lado direito, o do calçadão, onde já não era permitido. César veio de Brasília e pela primeira vez está no Recife. Ficou desconfortável em não ter um local apropriado e que fosse perto da praia para deixar o carro. É a situação meio complicada assim, porque a gente vem de longe e às vezes não tem autoridade aqui próxima, não tem ninguém para orientar, né? De acordo com quem trabalha e mora na área, a proibição é recente. Foi feita no início desta semana. Vitor mora em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, e veio passar alguns dias aqui. Falou que foi pego de surpresa. Quando eu cheguei aqui, o meu apartamento é ali também, perto do Pina, e a gente sempre estaciona aqui. Quando eu cheguei que eu vi que a faixa estava amarela, aí o flanelinha estava aqui, mandou estacionar, eu estacionei o carro como costume. E aí agora a gente foi pego de surpresa, que agora a gente tem que tirar o carro para ir para estacionar o carro em outro lugar. É ruim, né? Mas a gente sabe que a gente tem que ser condutor e saber também que está errado, né? Em outro trecho da Avenida Boa Viagem, depois do primeiro jardim e perto da esquina com a Rua Tomé Gibson, encontramos placas mostrando a proibição, porém com a faixa branca. Vimos pelo menos um quarteirão com essas indicações. Rosimari veio de Belo Horizonte, diz que não iria arriscar deixar o carro dela por aqui. O motorista passa e não sabe se ele pode estacionar ou não, então fica muito ruim mesmo. Nunca vi isso não, primeira vez que eu tô vendo. André ficou muito confuso. A pessoa fica sem entender, né? Eu achei que a placa, a falta não podia estacionar a partir da placa, né? E lá atrás, onde podia, não pode mais, né? Mudou também. Aí fica meio confuso. Finalmente, pode ou não pode? Numa situação assim, com a placa proibindo o estacionamento e a faixa branca indicando que pode deixar o carro, o que prevalece, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, é a sinalização vertical. Ou seja, quem estacionar o carro aqui pode ser multado. A CTTU disse que o estacionamento está proibido de forma provisória nos trechos onde ocorre a requalificação da orla. À medida que as etapas forem concluídas, as vagas serão liberadas. A previsão é finalizar as obras no segundo semestre deste ano. A CTTU informou que o objetivo é garantir a segurança viária dos trabalhadores e da população, além de facilitar a fluidez do trânsito por causa do estreitamento da via. 7h15. Vamos agora com informações do trânsito nesta sexta-feira. Primeira sexta-feira do ano, se acompanha imagens da Avenida Pan-Nordestina em Olinda, um dos caminhos aí em direção a Olinda, Paulista e Abreu e Lima também. A gente mostra essa câmera, porque, é claro, tem menos carros, menos ônibus circulando janeiro, mês de férias. Tanto que a gente mostra também como é que está a Avenida Agamenon Magalhães, mostrando ali bem pertinho da Praça do Derby a movimentação em direção à zona sul da capital na volta para casa. E o governo de Pernambuco divulgou hoje o calendário de pagamentos do IPVA 2026. O cronograma permite pagar em 10 parcelas ou em cota única. Os detalhes com a repórter Daniele Fonseca. Daniele, boa noite para você. Seja bem-vinda. Obrigada, Márcio. Boa noite para você, para quem está nos acompanhando. Olha, o vencimento da primeira parcela ou da cota única varia entre os dias 5 e 25 de fevereiro, a depender da terminação da placa de cada veículo. Quem está aqui com a gente é Daniel Moura, ele que é diretor de atendimento e processos da Secretaria da Fazenda. Então, quais são essas datas que estão previstas aí, determinadas, né, para o contribuinte? Boa noite. Boa noite a todos. A partir de hoje, o contribuinte já pode entrar no site da Cefaz, no
atendimento.cefaz.pe.gov.br ou no site do Detran, www.detran.pe.gov.br, e lá está disposto tanto o pagamento à vista quanto o parcelamento que pode ser em 10 cotas. Prestar atenção na data de vencimento. Por quê? Placa 1 e 2, vencimento é dia 5 de fevereiro, placa 3 e 4, 10 de fevereiro, placa 5 e 6, tem que ter um cuidado porque tem o carnaval, ela vence dia 19. Placa 7 e 8 vence dia 20 e a placa 9 e 0 dia 25. Quais são as opções de pagamento disponibilizadas? As formas de pagamento? A forma de pagamento é essa. Você vai entrar lá no site, o boleto vai estar lá disposto, você emite seu boleto, emite seu DAI para pagamento, de acordo com a forma que você quer pagar. Quer pagar à vista, está lá, você emite seu DAIzinho, seu boleto para pagamento à vista, ou emite a primeira parcela que você quer pagar. Lê o código de barra e faz seu pagamento. O contribuinte ainda tem a possibilidade de receber esse boleto pelos correios? Para esse ano, 2026, não. Para esse ano, a gente está disponibilizando apenas por internet, nesses 2 sites, como a gente falou. O ano passado ainda houve a emissão do boleto, mas para esse ano, os boletos estão dispostos no site da Cefaz e no site do Detran. Quais as opções de parcelamento, do número de parcelamento? Tem cota única, tem 10 vezes, mas existe uma quantidade aí intermediária? Veja, o parcelamento ele é predeterminado em 10 parcelas. Mas se eu, contribuinte, quero antecipar os meus pagamentos, eu posso emitir quantas parcelas eu quiser lá no site e pagar elas. Eu quero pagar 5 de uma vez, antecipar meu pagamento. Eu vou lá, emito o boleto das 5 parcelas, leio o código de barra e pago as parcelas. Quem está isento? Isenção a gente tem para PCD, para transtorno do espectro autista, síndrome de Down, deficiente visual, deficiente físico, tem isenção para táxi, para o mototaxista e para esse ano foi incorporado para carro com mais de 20 anos, ou seja, aquele carro com mais de 20 anos, esse ano vai estar isento de IPVA. Tem a possibilidade de fazer o pagamento com Pix? Pix não, a Secretaria da Fazenda ainda não tem o Pix, ok? Pelo boleto. Muito obrigada pelas informações. Voltamos contigo, Márcio. Obrigado pelas informações, Daniele. E o comandante da Polícia Militar em Fernando de Noronha, investigado por suspeita de agredir a namorada, uma mulher de 30 anos, na madrugada de ontem. Você acessa essa notícia completa no G1, apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela. A ocorrência foi atendida pela Delegacia de Fernando de Noronha. De acordo com o advogado da vítima, ela passou por exame de corpo de delito, que confirmou as lesões. Ainda segundo a defesa dela, foi solicitada à Justiça uma medida protetiva de urgência para garantir a integridade da mulher. A Polícia Militar de Pernambuco informou que determinou a remoção imediata do oficial que atuava em Fernando de Noronha e instaurou um processo administrativo disciplinar após o ocorrido. A Polícia Civil registrou o caso como lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar. Nós não conseguimos contato com a defesa do comandante. Um acidente em um parque de diversões deixou um jovem ferido em Garanhuns, no agreste do estado. O caso aconteceu na Praça Mestre Dominguinhos, onde o equipamento está instalado. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela, você acessa a reportagem completa do G1. Nas imagens enviadas para a TV Globo, o rapaz de 22 anos, identificado como João Vitor Cavalcante, aparece próximo ao brinquedo chamado surf. Durante uma manobra do equipamento, parte da estrutura bateu no jovem. Foi na terça-feira à noite. Ele foi socorrido para o Hospital Regional Dom Moura e já recebeu alta. A organização do parque disse que o acidente aconteceu durante um momento de interação entre o público e o locutor do evento e que o visitante se distraiu ao subir no palco. A empresa responsável pelo parque informou que prestou atendimento imediato à vítima. No litoral sul do estado, a primeira sexta-feira do ano teve movimento intenso na praia de Porto de Galinhas. O registro feito pelo nosso Globocop no começo da tarde mostra muitos banhistas e embarcações no mar e muito guarda-sol na faixa de areia. Você viu aqui no NE2 que a Prefeitura de Ipojuca publicou ontem um decreto que regulamenta a cobrança de taxa de consumação mínima nas barracas. Hoje, Camila Torres foi até a praia de Porto de Galinhas para conferir como estão sendo feitas as adaptações por parte dos comerciantes. Camila. A Prefeitura de Ipojuca informou que dobrou a equipe de fiscalização aqui em Porto de Galinhas. Antes eram 15 fiscais, agora a equipe conta com 30. Nesta semana, as 49 barracas aqui da Praia Central de Porto de Galinhas foram fiscalizadas e, de acordo com a Prefeitura, 6 delas foram notificadas a fazer
adequações e atualizações nos cardápios para poder trabalhar de acordo com o que diz a lei. Pode fazer o aluguel, mas não pode atrelar o valor do aluguel de cadeira e guarda-sol a uma consumação e nem pode haver a consumação mínima. A barraca onde houve a confusão no último fim de semana do ano passado, ela segue com as atividades suspensas, assim como 14 pessoas que foram identificadas com envolvimento na confusão com os turistas de Mato Grosso também não podem trabalhar por uma semana, então até a semana que vem, e precisam atualizar o cadastro com a Prefeitura. Suede Rocha, ela é a advogada que representa a Associação de Barraqueiros aqui de Porto de Galinhas. Suede, diante de tudo o que aconteceu, diante também dos acréscimos que a Prefeitura de Ipojuca fez à lei de 2018, destacando que é proibida a consumação mínima, algo que, inclusive, é importante dizer que já era proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. Como que os barraqueiros estão sendo orientados a trabalhar? Sim, boa noite. A gente está orientando no sentido, primeiro, de equalizar essa distorção de informações, sim, porque a medida, ela foi, sim, de anterior, né, do momento anterior. No entanto, o que havia era a vontade do comerciante de disponibilizar a isenção. E aí, de forma realmente errônea, faltava esse conhecimento para equalizar da maneira correta. Então, a orientação hoje é realmente organizar todos os cardápios, tirar a informação de consumação mínima. Essa exigência ela não vai mais fluir no decorrer das atividades. E aí, agora, a gente vai só fazer a cobrança do aluguel de mesa, cadeira e sombreiro, que é algo lícito, sim, legal, e os comerciantes podem fazer a cobrança. Com relação à barraca que teve as atividades suspensas, bem como os trabalhadores que só vão poder voltar a trabalhar depois de autorização, como é que está a situação deles? Eles estão atendendo às exigências também? Sim, sim, o quanto antes. Estamos trabalhando incansavelmente para correr com tudo isso, né? São trabalhadores, são pais e mães de família que precisam voltar imediatamente ao posto de trabalho. Suede, muito obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio. 7h24. Você já segue o NE2 no Instagram? O nosso perfil é o @ne2.globo. E uma das notícias que publicamos hoje foi essa: um tubarão-lixa foi capturado na praia Ver-o-Mar, em Sirinhaém, no litoral sul. O vídeo mostra um pescador puxando o animal para a faixa de areia, enquanto outras pessoas observam. A cena foi registrada na quarta-feira. O pescador Wellington Maia explicou que fazia pesca com um anzol quando fisgou o tubarão. Segundo ele, o animal pesava cerca de 40 quilos. Depois da captura, os próprios pescadores fizeram a soltura do tubarão no mar. E é importante a gente lembrar aqui que o artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais prevê detenção de 6 meses a 1 ano, além de multa para quem capturar, perseguir, matar ou utilizar espécies da fauna silvestre sem autorização dos órgãos competentes. A medida também se aplica em casos de maus-tratos, danos ou risco à sobrevivência do animal. Nossa postagem está lá no @ne2.globo no Instagram. Depois do intervalo, católicos participam da primeira bênção de São Félix de 2026. E vamos trazer também os detalhes da previsão do tempo para o fim de semana. Temos imagens para você do Globocop que mostram o acesso ao litoral norte do estado. Muitos veículos seguindo pela BR-101 com destino à ilha de Itamaracá e também às praias do município de Goiânia, como Ponta de Pedras, Catuama e Carne de Vaca. Já já a gente mostra a BR-101 Sul. Continue com a gente, o NE2 volta em instantes. Durante todo o dia, milhares de fiéis participaram da primeira bênção de São Félix do ano na Basílica da Penha, no bairro de São José, no Recife. O endereço da fé de tantas pessoas há mais de 100 anos. Praça Dom Vital, Basílica de Nossa Senhora da Penha. A bênção de São Félix é uma tradição religiosa das sextas-feiras no Recife. Ainda mais se for a primeira do ano. Estou pedindo mais pela minha saúde. Dinheiro o resto vai levando. Hoje tem, mas não tem, e assim vai levando, Bianca. A vida segue, né, seu Geraldo? Fico emocionado, mas assim... Eu vejo que o senhor se emociona, mas isso é bonito, a fé é emocionante. A devoção remete a São Félix de Cantalice, um frade capuchinho que ficou conhecido pela humildade e pelo bem que fazia às pessoas. Muita gente vem aqui em busca de amparo.
Seu Carlos conta que encontrou nas bênçãos o consolo de que precisava quando perdeu a mulher. Veio pra cá, o senhor estava destruído por dentro, né? O coração. Ainda tá. Mas a ficha então tá desenganchando porque é pela casa do Senhor, que é a minha fortaleza. Um espaço para orar, agradecer, mas também pedir a intercessão do santo pelas causas todas, por tudo aquilo que os fiéis gostariam que melhorasse. Paz em nós, paz no nosso próximo, paz no mundo, porque a gente pensar que nós estamos no século XXI e a gente ainda vê o ser humano ser dizimado por guerras, muitas vezes que a gente não entende nem onde começa, a erradicação do feminicídio, que está uma coisa danosa, absurda. Afeto. Quando a gente tem problemas, a gente tem que recorrer a quem? Só quem pode fazer alguma coisa por você é Jesus. E ele tem me provado muito que era para eu surpreender ele todos os dias. Mas ele me surpreende, sabia? A bênção propriamente dita acontece no intervalo das missas, a cada 15 minutos. Um ritual que começa com a unção do óleo, abençoado no dia 18 de maio, em memória de São Félix, para ser usado o ano inteiro. Receber o óleo na testa é um sinal de purificação. É saúde, é paz, é vida. A senhora se emociona sempre, né? Sempre, eu choro com tudo. Oh, meu amor. É, amiga. O que é que você pediu ao Papai do Céu hoje? Hoje eu pedi saúde para todo mundo, paz, harmonia, muito amor. Do lado de fora, a segunda parte da bênção, a aspersão com água benta, um símbolo da proteção de Deus. Aspergir é pedir para que a bênção de Deus seja derramada sobre a pessoa, lembrando também o batismo, que é a porta de entrada para todas as bênçãos, né? Nós somos introduzidos na vida da igreja como filhos e filhas de Deus por meio do batismo. Quem está perto de se aposentar precisa prestar atenção às novas regras. O ano começa com mudanças na aposentadoria. A repórter Mônica Silveira explica quais são os novos critérios. Mônica, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite, gente. É o seguinte, lá na reforma da Previdência em 2019, várias novas regras foram estabelecidas e a cada ano que começa, entra mais um pedacinho dessa história em vigor. E é o que a gente vai saber agora com a doutora Leise Neri. O principal, pelo menos, a gente vai sair daqui sabendo. Boa noite. Boa noite, Mônica. Boa noite a todos. Exatamente. Desde 2019 que a gente está com essas mudanças que vem mudando anualmente. Em 2026, a principal delas é a seguinte. Para as mulheres, o tempo de contribuição ele permanece o mesmo, 30 anos de tempo de contribuição. O que muda é a idade mínima, que é progressiva. Para as mulheres agora se aposentar por tempo de contribuição, elas precisam ter pelo menos 59 anos e meio. Enquanto que para os homens, eles precisam ter 35 anos de tempo de contribuição, mas pelo menos 62 anos e meio de idade. Tem mudança também com relação ao tempo de contribuição? Não, em relação ao tempo de contribuição não, mas tem outra mudança interessante para a gente poder analisar, que é a questão dos pontos. Para as mulheres agora precisa ter pelo menos 93 pontos, desde que tenha pelo menos 30 de contribuição. E para os homens, pelo menos 103 pontos, desde que tenha pelo menos 35 anos de contribuição. Bom, é tudo complexo, tem muito detalhe, mas como é que a pessoa assim que diz, estou pertinho de me aposentar, como é que eu sei o que é que eu tenho que fazer, quando eu tenho que fazer? O mais importante é estar acompanhando através do aplicativo do Meu INSS, que você entra pela própria senha do GovBR, qual é o teu tempo de contribuição. Lá também tem um simulador do INSS, Mônica, que você consegue verificar se está perto, se está longe, qual é a regra que se aplica especificamente e está conferindo também com sua carteira de trabalho se aquele tempo realmente está certinho. Então, porque na carteira de trabalho os dados que constam, eles têm que estar no aplicativo ou não necessariamente? Necessariamente é para estar, principalmente a carteira de trabalho física, tá? É muito importante você bater as informações se o que está lá no aplicativo do INSS confere com o que está na tua carteira de trabalho. Se a data que você começou a trabalhar naquela empresa, mesmo que seja lá muito tempo atrás, esteja batendo com o que está na carteira, senão precisa fazer um ajuste. Ficou mais distante um pouquinho a aposentadoria, né? Fica um pouquinho mais distante. A gente já está com essa previsão de 2019, mas a ideia que dá é que cada vez que está pertinho, já está chegando o fim. Pelo menos isso. Vamos pensar em coisa boa. 2026 chegou. Tá bom, obrigada, viu, pelas suas informações.
E é isso, Márcia. Agora a gente volta com você para o estúdio. Obrigado, Mônica. E uma árvore caiu em cima de um táxi que passava pela Avenida Sigismundo Gonçalves, no bairro do Varador, em Olinda. Você está acompanhando as imagens. Esse acidente aconteceu há pouco, não há informações de feridos. Então a recomendação para você que precisa circular por Olinda é ir pelo sítio histórico para ter acesso ali bem perto, ao lado do mercado Eufrásio Barbosa, porque esse trecho da avenida está interditado por conta da queda dessa árvore. E agora a gente confere a previsão do tempo. O fim de semana vai ser de sol aqui na região metropolitana. No Recife, o céu deve ter poucas nuvens, mas sem previsão de chuva. No domingo, a temperatura esquenta um pouco e pode chegar a 32 graus. Amanhã, a temperatura na ilha de Itamaracá, no litoral norte, varia entre 24 e 30 graus. Amanhã não chove. Já no domingo, tem 52% de chance de chuva, principalmente no período da manhã. À tarde, a nebulosidade começa a diminuir. Em São José da Coroa Grande, no litoral sul, a previsão é de céu nublado em alguns momentos do fim de semana, mas não chove por lá. Os termômetros devem marcar até 31 graus. E os dias quentes e sem chuvas devem continuar. De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima, a temperatura pode chegar aos 33 graus aqui na região metropolitana. Se mesmo as crianças estão achando que está demais, imagine! A brincadeira das férias fica prejudicada. A descida no escorregador já foi mais divertida. Rapaz, tá queimando. Quase que eu me queimo. Tu é doido. As areias tá muito quente. Só mais tomar um banho ali mesmo. Uns 5 banhos por dia tá bom. Com ali, ele quis dizer na fonte, no meio do Parque 13 de Maio. A fonte parece que fica chamando mesmo. Mas para beber, não está faltando água para essas crianças. A família veio de Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho, para todo mundo se distrair por aqui. Trouxemos água, passamos protetor, porque esse calor tá horrível. Muito quente, muito quente, muito quente. Estar prevenido é bom, claro, mas o calor não tem pena de ninguém. Antes, a gente vivia um sol para cada pessoa. Hoje, nós estamos vivendo 2 para cada pessoa. A temperatura está cada vez mais alta. Sem uma gota de chuva à vista, a sombrinha saiu do armário e tornou viável o passeio. Geraldo saiu de casa carregando uma generosa garantia da hidratação. É água, o restinho que sobrou, que o restinho a gente tomou já. O calor é grande. Você tem ideia de quanto já tomou de água hoje? Hoje acho que uns 2 litros já, ou mais. Está quente sim, não é impressão. Cada vez mais quente. A Organização Meteorológica Mundial registra com preocupação a tendência de aquecimento extremo no planeta todo. Diz que os últimos 11 anos são os mais quentes dos últimos 176 anos. Na COP30, em Belém, 2 meses atrás, divulgou um boletim mostrando que as concentrações de gases do efeito estufa e o calor nos oceanos atingiram níveis sem precedentes. O calor que a gente está sentindo é resultado também disso. Aqui em Pernambuco, as consequências na área mais seca são evidentes. No último dia de 2025, o governo do estado decretou situação de emergência em 107 municípios para ajudar no enfrentamento da falta de chuva que impacta o abastecimento de água. Fomos buscar na APAC ajuda para entender o que temos pela frente. Os meteorologistas estão de olho nessa tela, que mostra o vórtice ciclônico que está complicando ainda mais a situação de quem anda morrendo de calor. O centro do vórtice está sobre o litoral de Pernambuco e deve permanecer por perto por uns dias. Simplificando muito a explicação, aí, bem alto na atmosfera, tem ventos se deslocando de modo que impedem a chuva de cair. A presença de vórtices como esse não são novidade por aqui. Esse vórtice ciclônico ele deve atuar até pelo menos os próximos 15 dias, tá? Continua quente, a gente deve ter temperaturas aí acima de 30 graus, aqui para a região metropolitana 33 graus, na zona da mata até 34 graus, no agreste até 35 e no sertão até 38 graus, isso de temperaturas máximas. Então, é ter consciência de que vamos passar muito calor mesmo nesse verão.
Sombra e água fresca estão cada vez mais escassas. Para isso mudar, vamos precisar tratar melhor o meio ambiente. Quem se habilita? Cada um tem que fazer sua parte para a gente muito bem cuidar do planeta. E olha, reforço, hein? Hidratação, protetor solar e cuidar principalmente das crianças e dos idosos. Agora vamos com imagens para você, porque muitas pessoas estão seguindo agora à noite em direção às praias para aproveitar esse calor durante o fim de semana. Ao vivo você acompanha imagens do Globocop na BR-101, principal acesso ao litoral sul, para quem sai aqui da região metropolitana. Esse trecho aí mostra para você, bem perto ali no bairro de Prazeres, na BR-101 antiga, em direção ao litoral sul do estado. E aí você percebe que o movimento está tranquilo agora, alguns carros fazem ali o retorno, mas em direção a Porto de Galinhas, também em Pojuca, nesse momento, Tamandaré, Carneiros, o movimento está bem tranquilo. E nós ficamos por aqui. Eu estarei de férias a partir da próxima segunda-feira. A gente volta a se encontrar na terceira semana de janeiro. Para você, uma boa noite, obrigado pela sua companhia e até a volta.